Salmo 26 a 9. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Amém. Dá vitória ao rei, responde-no quando... Podem sentar, irmãos. Conta-se que certa vez um oficial de um grande general recebeu uma missão e ele ficou um pouco assustado, né? Missão difícil. E aí ele chegou para o general e disse: deixe-me dar um aperto de mão antes de sair para a missão. E assim ele disse: então serei capaz de cumprir a missão. E realmente, né, você ter o apoio de alguém te dá essa força para executar certas tarefas. Perto dessa história havia uma aplicação, um comentário que dizia: busque o aperto de mão de Cristo antes de cada trabalho. Tarefa difícil, batalha, boa ação. Curve a cabeça no orvalho refrescante de cada manhã, antes de seguir para as tarefas e perigos do dia. Espere pela bênção de Cristo, quando Ele colocar a mão sobre você. São mãos de bênçãos. O toque delas lhe inspirará coragem e força e um viver belo e nobre. Então, muito mais do que a mão de um general poderoso, é sabermos que nós temos esse toque da mão do Senhor. A mão do Senhor é uma linguagem figurada, mas representa muito, porque a mão ela pode te estender, ela pode te ajudar, pode te abraçar, pode até te empurrar na missão, né? Sempre a mão de Deus é especial para nós, para a nossa vida. E eu creio que nessa segurança nós devemos andar. Tem uma passagem aqui de Apocalipse que fala quando João teve as primeiras revelações, ele caiu no chão. E o texto diz que, João dizendo, que ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, ou seja, Deus colocou a sua mão e o fez levantar, dizendo: não temas. Ele já não tinha mais esperança, estava preocupado e teve a bênção de Deus, grandezas de revelações, uma vida abençoada. O salmo que nós lemos, o Salmo 20, também no verso 6 aparece uma frase que diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele lhe responderá do seu santo céu com vitoriosa força de sua destra. Como se ele dissesse, né? Agora sim, eu tenho convicção, eu experimentei, eu sei que o Senhor salva, eu sei que o Senhor responde com sua destra de força, com a sua mão direita, com toda a sua força, Ele nos responde, Ele nos ajuda. Quanto nós temos essa confiança, irmãos? Eu não sei como foi a sua semana, mas às vezes nós ficamos assustados com notícias e preocupados com a nossa vida, recebemos informações que não nos agradam, mas no lugar da preocupação, nós devemos curvar as nossas cabeças, como diz aqui essa passagem. Curve a sua cabeça no orvalho refrescante da manhã. Ele está falando da oração logo de manhã, né? Amanhã geralmente é fresquinho, é gostoso, um tempo bom. E nesse dia, nessa hora, você deve buscar a mão de Deus.
entender que pela mão de Deus você vai executar as tarefas necessárias desse dia. Que ainda tem uma passagem, que é também uma oração no Salmo 65, que deve ser a nossa oração. E a oração do salmista diz: salva com a tua destra e responde-nos. Ainda o Salmo 108:6, salva-nos para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Nós possamos ter essa convicção que Deus responde quando nós chamamos. Deus responde com a sua mão aqueles que buscam refúgio. E esse aperto de mão de Deus pode ser dado sem nenhuma preocupação. Hoje em dia a gente perdeu esse ato tão comum da nossa vida, né, que é o cumprimento com o aperto de mão. Mas nós não perdemos essa comunicação com o Senhor. E hoje, quando nós não podemos cumprimentar, a maioria das vezes dando a mão, a gente cumprimenta olhando, né? Cumprimenta de cotovelo, de alguma forma. Também nós não perdemos relacionamento, não é por causa do aperto de mão que nós perdemos o nosso relacionamento. Mas podemos sim confiar no Senhor. Que essa mensagem seja para nós nessa manhã uma mensagem de confiança, uma mensagem de esperança. Aquele oficial ia sair para a batalha, mas antes de sair, ele disse: deixe-me ter um aperto de mão vencedora. Um aperto de mão do general. E que a gente possa falar isso, antes de sair para qualquer missão, qualquer batalha, que possamos dar um aperto de mão no nosso grande general que é Cristo, nos aproximar de Deus e assim cumprirmos a nossa missão. Pai querido, agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Como é bom perceber, ó Deus, o Teu cuidado para conosco, e que assim possamos confiar, ó Deus. Tire de nós todo medo, toda preocupação, ó Deus. Que nada venha nos impedir a cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por essa manhã, por tudo que nós ainda vamos estudar aqui. Que o Senhor esteja abençoando cada professor, cada aluno, abençoando a nossa escola dominical. Nós oramos assim em nome de Jesus.